Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, dia 25 de julho. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço vai distribuir 12 bilhões e 700 milhões de reais aos trabalhadores com contas vinculadas. O valor é referente a 99% do lucro obtido em 2022. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a expectativa é de que os depósitos comecem a cair até a próxima semana e sejam concluídos no fim de agosto. Tem direito ao crédito quem tinha saldo no FGTS em 31 de dezembro de 2022, ou seja, mais de 200 milhões de contas ativas e inativas terão direito ao repasse. E o governo federal aprovou hoje uma medida provisória com taxação de 18% sobre a receita das apostas esportivas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A MP regulamenta as apostas esportivas com cota fixa pela União, também conhecidas como bets. As empresas vão ser taxadas em 18% sobre o chamado Gross Gaming Revenue, que é a receita obtida com todos os jogos e após o pagamento dos prêmios e impostos de renda sobre a premiação. As regras já estão em vigor, mas devem ser analisadas em até 120 dias pelo Congresso Nacional para não perder a validade. A medida estabelece que as empresas teriam 82% da receita para manter as operações. A taxação de 18% deve ser distribuída com 10% de contribuição para a Seguridade Social, 0,82% para a educação básica, 2,55% ao Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% aos clubes e atletas, 3% ao Ministério do Esporte. O Ministério da Fazenda havia divulgado em maio uma proposta que previa a taxação das apostas em 16%, além de regras para evitar manipulação dos jogos. Na MP, o governo aumentou o repasse ao Ministério do Esporte de 1% para 3%, o que elevou a tributação para 18%. Os prêmios que não forem retirados pelos ganhadores em até 90 dias vão ser revertidos para o financiamento estudantil até julho de 2028. Após essa data, os recursos vão para o Tesouro Nacional. Também ficou estabelecido na medida provisória que os sócios e acionistas de bets não podem atuar como dirigentes ou ter participação nas organizações esportivas. As empresas também vão ter de reportar ao Ministério da Fazenda eventos suspeitos de manipulação de resultados. Projeções da Fazenda indicam que o governo pode arrecadar até 2 bilhões de reais em 2024, com a regulamentação. Nos anos seguintes, a estimativa varia entre 6 bilhões e 12 bilhões de reais. E agora a gente fala sobre o Desenrola Brasil. Varejistas já começaram a antecipar as negociações com condições próprias para quitar as dívidas. As empresas oferecem condições diferenciadas, como parcelamento sem juros, entrada reduzida e grandes descontos. Depois dos bancos iniciarem o programa de renegociação de dívidas, as redes do varejo também começam a campanha para negociar com os inadimplentes. Os grandes varejistas do Brasil já buscam aderir ao programa do governo federal Desenrola Brasil. A adesão ao programa deve ser feita nas próximas semanas, mas algumas lojas já anteciparam as condições de negociação para os clientes que se enquadram na fase 2 do programa, que já está vigente. Algumas empresas já anunciaram que vão oferecer aos seus clientes a possibilidade de pagar seus carnês sem juros e multas, além de oferecer condições diferenciadas para a renegociação das dívidas, como, por exemplo, o parcelamento em até 36 vezes sem juros, com entrada reduzida e quitação dos débitos com descontos diferenciados, analisados caso a caso. Outra varejista vai oferecer descontos de até 98% das dívidas e parcelamento em até 48 vezes. As condições de renegociação estarão disponíveis para fazer o acordo de forma online ou presencial, dependendo da rede varejista. Os bancos também ofereceram juros mais baixos que os originais e descontos de até 90% do valor devido, com parcelamentos para quitar o saldo devedor em até 10 anos. Agora, nos destaques internacionais, a ONU anunciou hoje a operação para retirar 1 milhão de barris de petróleo de um navio-tanque no Mar Vermelho. O objetivo é evitar uma catástrofe ambiental.
O Safer está ancorado desde a década de 1980 a cerca de 50 quilômetros do porto de Hodeida. A costa mais próxima fica a 9 quilômetros de distância. Sem ação, o navio poderia explodir ou quebrar, derrubando 4 vezes a quantidade de óleo derramada no desastre Exxon Valdez. Comunidades de pescadores seriam riscadas do mapa, centenas de empregos iriam desaparecer imediatamente, comunidades inteiras seriam expostas a toxinas mortais. Grandes portos, inclusive os de Hodeida e Salif, seriam forçados a fechar indefinidamente. Comida, combustível e suprimento para milhões iriam parar. Guterres também classificou o Safer como a maior bomba-relógio do mundo. A guerra no Iêmen, que estourou em 2015 entre o governo, apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita, e os Houthis, apoiados pelo Irã, paralisou a manutenção da embarcação. Uma mancha de óleo causada pelo navio poderia afetar a Arábia Saudita, Eritreia, Djibouti e Somália. Somente a limpeza do derramamento teve o custo estimado em valores equivalentes a mais de 90 bilhões de reais. E antes de encerrar, olha só, uma comitiva brasileira liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, está em viagem pela Ásia e Oriente Médio para firmar parcerias e também conseguir uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares. O deputado federal Davi Soares faz parte do grupo e, após a primeira reunião na Coreia do Sul, ele deu uma boa notícia para os produtores rurais. Vamos ver. A Coreia do Sul foi o primeiro lugar visitado pela comitiva brasileira em um roteiro que inclui visitas a 4 países da Ásia e Oriente Médio. A modernidade da capital Seul, com avenidas e arranha-céus arrojados, chamou a atenção do grupo. A missão é liderada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e também conta com representantes do setor e parlamentares, entre eles o deputado Davi Soares. Nesta segunda-feira, a comitiva participou de uma reunião no Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais da Coreia do Sul. Entre vários assuntos abordados, o ministro brasileiro destacou a eficiência do sistema de defesa sanitária do país e também a importância da cooperação técnica entre os 2 países. Mas a melhor notícia foi dada pelo deputado Davi Soares após o encontro. O parlamentar afirmou que o banco que financia projetos na Coreia do Sul aceitou participar de uma linha de crédito de 12 bilhões de dólares para o Brasil. O dinheiro vai ser usado para a recuperação de áreas e aumento da produção de grãos. E serão 4 países que será feito esse giro, mas já houve a resposta positiva. Hoje, pela manhã, aqui na Coreia do Sul, junto ao Exim Bank, que é o BNDES do governo sul-coreano, no sentido de promover uma linha de crédito para recuperação de áreas degradadas, para promover, vamos dizer assim, as plantações e aumentar também o volume de grãos aí produzido no Brasil. E com certeza, o Ministério da Agricultura, liderado pelo ministro Carlos Fávaro, volta com boas notícias para o nosso país. Diretamente de Seul, Davi Soares, para o Jornal da RIT. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal RIT Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente dia para você. Até mais!